Fala galera, aqui é o Daniel Martins do Futebol Zone e hoje vamos falar de Henderson, que se arrependeu de jogar na Arábia Saudita e tá voltando pro futebol europeu como um passe de mágica. Se você não é inscrito no canal, se inscreva porque tem muito conteúdo bacana vindo de futebol internacional e futebol brasileiro e sem clubismo. Dá aquele like e vamos pro vídeo. Após 6 meses, Henderson saiu da Arábia Saudita e se acertou com o Ajax da Holanda até junho de 2025. Isso porque a família dele há relatos que não se adaptou ao futebol e ao costume da Arábia Saudita. E isso eu acredito que vai acontecer com muitos jogadores. E apesar de que todo mundo pensa que só dinheiro conta na vida de uma pessoa, nesse caso do Henderson parece que não foi. Ele tinha um contrato de 3 anos e ganhando 16,8 milhões mensais. Isso porque nos 2 anos ele é livre de taxa, livre de imposto. Então esse 16,8 milhões é livre para ele. E mesmo assim isso não cobiçou ele permanecer no clube, já que a família e ele não gostou. Segundo a imprensa lá da Europa, informou que ele morava a 1 hora de distância do clube e mesmo assim ele não se adaptou ao futebol, achou a liga muito fraca e a família também não gostou dos costumes e do jeito que é a vida na Arábia Saudita. O desejo do Henderson era voltar para a Inglaterra, onde ele teve sucesso absoluto. Só para você ter noção, ele ficou 12 anos no Liverpool, onde ele teve o seu grande auge na carreira e é idolatrado pela torcida até hoje. Mas só que ele se esbarrou numa coisa, que é a taxação de imposto. Segundo o jornal britânico, quem sai da Europa e quer retornar precisa pagar uma taxa muito alta. E essa taxa, para ele que é jogador e tudo que ele já conquistou e ganhou na Arábia Saudita, ele teria que pagar uma taxa muito alta. A única chance dele permanecer num clube da Inglaterra era ele ser contratado e não morar na Inglaterra até 2025. Isso é quase que inviável. Você jogar num clube num país e não morar no país. E por causa disso, ele acertou com o Ajax até 2025. Isso é muito curioso porque também surgem outros nomes também que foram para a Arábia Saudita e tá retornando para o futebol europeu. É o caso do Benzema, que também após 6 meses ele também não quer ficar na Arábia Saudita e deseja voltar para o futebol europeu. E o time forte que está querendo contratar ele e é especulado é o Chelsea. Chelsea está sondando, vendo a situação do Benzema, como é que vai ficar. E outro que também é especulado é o Firmino. Firmino é especulado no futebol europeu e também no futebol brasileiro. Mas segundo informações, Firmino não quer sair da Arábia Saudita, mas o nome dele é bastante vinculado na janela de transferência e pode ser outro jogador também a deixar a Arábia Saudita após 6 meses, 7 meses de futebol lá. E no caso do Ajax, apesar do Henderson ganhar muita grana na Arábia Saudita, o Ajax não desembolsou muita grana para contratar o Henderson, porque ele teve contrato rescindido amigavelmente, ou seja, contratou a custo zero. Agora um caso curioso, será que a Arábia Saudita vai se tornar uma China da vida, que lá em 2016 e 2017 começou a contratar vários jogadores porque eles tinham um projeto ambicioso de tornar a China muito populosa e muito competitiva no futebol. Só que essa bolha estourou. Para você ter uma noção, em 2016 a China gastou 2,3 bilhões em contratações entre os clubes ali para contratar jogadores e técnico e tudo mais. E naquela época foi muitos jogadores de renomado, como Hulk, Lavezzi, técnico como o Felipe Scolari, entre outros. E que muitos dizem aí que a Arábia Saudita está caminhando para isso, se tornar uma China que estourou naquela época e agora está acabando. Só que o grande problema da China foi que veio a pandemia, veio clubes endividados, veio roubo, veio muita coisa envolvida que acabou estourando essa bolha e alguns jogadores não querem ir mais para lá. Mas eu quero saber agora de vocês. Vocês acham que a Arábia Saudita vai se tornar uma China, que vários jogadores vão sair de lá desesperados, já ganhou dinheiro e querem voltar para o futebol europeu, onde é o futebol mais competitivo? Fala no comentário que eu quero saber a opinião de vocês. E eu termino esse vídeo pedindo aquele like maroto de vocês. Dá aquele like, se inscreva no canal que tem muita coisa boa vindo por aí. Tamo junto, Futebol Zone na área.